Oi, gente, boa noite. Oi, Sandra, amiga. Já tô com saudade de vocês. É, Tô só esperando o Luiz entrar na sala pra eu fazer o convite e incluir ele na live, tá bom? Cadê o Luiz? Eu estou, amiga, e você? Tô bem. Só tô esperando o Luiz entrar aqui. Entrou. Vou adicionar ele aqui agora. Oi, Oi? tá me Tá ouvindo bem? lindo. Oi? Ah, obrigado. Tô Tá te me ouvindo ouvindo, você? bem? Tô bem. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu só aumentar um Pessoal, vocês pouquinho estão me aqui. ouvindo tranquilo, nós dois? Pode ir, beleza. Então tá. Bom, primeiro te agradecer, né, pela disposição. A gente já tinha combinado de fazer essa live há um tempo, que a gente já vem conversando para amadurecer essa ideia, né? Gente, porque o Luiz, primeiro que ele é meu irmão, nós somos a sétima e o oitavo neto de 17, então a gente sempre foi um grudinho, assim, na verdade. E não só por esse amor, mas porque ele realmente é um músico que eu admiro muito. Admiro não só a forma como ele é profissional, mas as composições, a qualidade musical de tudo que ele produz. Então, eu não tinha como convidar outra pessoa que não fosse essa. E tenho só que agradecer por você estar aqui hoje para a gente fazer essa live. Bom, a gente tinha combinado de você começar a live cantando uma música pra gente. Gente, eu sempre faço um poema, né? Sempre faço poema não, sempre declamo um poema no início das lives, mas hoje não tinha como eu não pedir para ele cantar, para poder abrir a nossa live de hoje. Pode começar quando quiser. Vamos lá. Vamos aqui, legal. Vamos lá, vou mandar então uma música, né, que chama Pena Elefante, que quando a gente tinha a banda, talvez tenha sido o nosso principal assim, hit, vamos dizer assim, a música que o pessoal mais pedia nos shows era essa, então vou mandar aqui agora uma versãozinha mais simples. Ela só sabia voar, mas talvez não fosse tão feliz assim. Ele sempre a caminhar devagar sobre o sol da manhã. E forte mais, sem a liberdade dela, nunca esteve fora do chão, não. E ela bem mais frágil, apenas um sopro basta pra mudar sua direção. Uh, uh, E os dois tinham tudo que precisavam pra si.
Ele viveria mais do que qualquer um viveu. E ela iria a 1000 lugares num minuto, sem saber que amanhã vai estar tudo bem pra voar por aí, como quem nada quis. E forte mais, sem a liberdade dela, nunca esteve fora do chão, não. E ela bem mais frágil, apenas um sopro basta pra mudar sua direção. Ela só sabia voar, mas talvez não fosse tão feliz assim. Ele sempre ia caminhar devagar sob o sol da manhã. Sem saber que amanhã vai estar tudo bem pra voar por aí, como quem nada quis. E de perto ele assistiu, mas enfim começar. Me diz onde é que foi parar nosso amor. Nosso amor. Cara, eu sou muito coruja, minha cara olhando. Eu sou muito coruja, meu Deus. Ai, gente, eu amo essa música. Amo muito essa música. Tava aqui me segurando para não cantar ela alto e atrapalhar a sua apresentação. Bom, então vamos começar, gente. Esse é o Luiz Santos, um dos melhores músicos da cidade. Quiçá do país. Na minha opinião. Bom, vamos lá. A gente teve algumas conversas antes de começar a live, né? E dos pontos que a gente levantou assim como os primeiros durante as nossas conversas foi a questão da valorização do músico, né? A dificuldade que muitas pessoas têm, de uma forma muito rasa, de não entender a música como uma profissão e não ver o profissional da música como um trabalhador, né? Ignorando todas as horas de dedicação na composição, na preparação de um show, nos ensaios, que às vezes duram muito mais do que 8 horas trabalhadas no dia. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, fala um pouquinho da sua trajetória para a gente. Eu comecei na música de verdade, assim, já foi mais recente, assim, com a banda, né? Quando a gente pegou, e mesmo a gente ficou mais ou menos um período de 3 anos e meio, assim, vivendo
isso, né? Tentando impulsionar a banda, correndo atrás de fazer essa composição nossa, de poder correr atrás de um projeto autoral. Mas, assim, a música eu comecei quando eu tinha 12 anos, por conta do meu avô, né? O meu avô, talvez muita gente conheça ele em Congonhas, que é o Sobolinho, que ele deu aula de violão para muita gente. Então, assim, eu comecei na música através dele, aprendendo com ele. E aí, assim, sempre, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu ouço música, acho, todos os dias, mas muito tempo. Tipo, talvez 1 hora, 2 horas por dia, no mínimo, eu estou sempre ouvindo música. Então, assim, a música já está na minha vida desde sempre. Minha mãe também, né, que canta muito aqui em casa, desde sempre. Ela cantou o primeiro samba da Jacuba, quando foi apresentado lá atrás, na escola de samba, ela cantou. E, assim, eu começo na música, eu continuo também levando outras coisas em paralelo, e aí teve um certo momento que eu parei com as outras coisas e fui trabalhar só com música. E isso foi o período que a gente ficou, a grande parte desse período foi o período que eu tive a banda junto com Matheus, Gabriel, Gustavo, o pessoal sabe, The Skins. E é isso, assim, basicamente é isso. Composições, a gente sempre procurando ideias, tentando entender o contexto que está em volta da gente e levar isso para as nossas composições. Basicamente é isso. E me fala um pouquinho sobre essa questão da valorização, assim, uma coisa que a gente sempre conversa quando a gente senta assim para trocar ideia é sobre essa questão das pessoas considerarem a música às vezes só um dom, né, no qual não é necessário dedicação, não é necessário preparo. E aí, assim, você tem um dom e você tem a obrigação de mostrar isso para o mundo, né? Mesmo que não seja ganhando dinheiro para isso. Queria que você falasse um pouquinho, eu adoro quando você fala essas questões, porque eu acho que é um desdobramento e uma discussão muito interessante. Então, para começar, é engraçado que ontem, até quando você postou a chamada da nossa conversa, eu até conversei com o Matheus curtiu, né, a postagem e me mandou de volta para mim assim, falando, nossa, eu não sei se eu fico feliz de você estar sendo entrevistado amanhã, ao mesmo tempo que também, infelizmente, tem que explicar esse tipo de coisa, né? Porque, tipo, que a gente tem que ter, às vezes, essa conversa. Assim, sempre, né, até a gente conversando ontem também, hoje talvez a música não esteja sendo o meu foco principal na vida, né? No sentido de que, como ela foi antes, no sentido de ser a única, o norte total da minha vida, né? Porque a gente tem que, acho que isso também é uma coisa que eu posso falar mais à frente. Mas, sobre a questão da valorização, esse é um paradigma que tem que acabar, essa questão de ficar assim, o pessoal fala, você tem um dom, pô, isso é muito difícil, quem toca tem um dom, como se fosse tudo muito fácil, e a verdade não é isso é muito mentira. Isso é muito mentira. Inclusive, eu já vi pessoas que se dedicaram ao extremo, que no começo não eram tão habilidosas, e com o passar do tempo a pessoa vai conquistando isso, sabe? Ela vai evoluindo, como qualquer outra profissão. Obviamente que é uma coisa, ao mesmo tempo que ela não é dom, tem uma genuinidade assim, inserida, que é a questão assim, você tem que, além da dedicação, é óbvio, você tem que gostar muito. Não tem como você, por exemplo, você pode ser ótimo em outra profissão e às vezes não gostar tanto de fazer ela, mas mesmo assim ser ótimo. Agora, a música é uma coisa que vai transparecer. Não tem como eu falar com você que você está ali por obrigação, sabe? Tem que ser uma coisa... Porque as pessoas conseguem perceber isso, né? Até porque você tem que lidar com essa questão. O que sempre pegou para mim, assim, que eu percebo, é que as pessoas pensam muito como se fosse glamouroso. Mesmo que ainda é um músico pequeno, um início de carreira, as pessoas acham que é só a parte legal, que é o quê? Nossa, você vai ficar conhecido, não importa o nível desse conhecimento, mas se você vai ficar conhecido, que seja só ali no seu bairro, ou na sua cidade, ou na região, as pessoas pensam que você vai entrar, você vai nas festas, você está fazendo a parte que é legal da festa, que é diversão. Mas por trás disso, a gente, eram 3, 4 ensaios na semana, todo sábado, pegando desde 8 horas da manhã até, só parava para almoçar e até 5 da tarde. Assim, numa tomada só parava para poder almoçar e voltava. Isso tudo durante, às vezes, um período de um mês, para poder fazer um show de 1h30, 2 horas.
né? Porque você não quer que nada falhe. Você não quer você não quer, você não se permite falhar, apesar de que as falhas acontecem, óbvio. E a gente aprende a driblar ali no palco, às vezes as pessoas estão lá e não percebem o que aconteceu. Mas aí, um músico solo, por exemplo, ele vai ter um pouco mais de facilidade, porque ele vai depender unicamente dele. Mas enquanto banda, esse tempo de ensaio junto é o que vai trazendo esse entrosamento, é o que vai trazer afinidade, é o que vai passar naturalidade no palco. Uhum. E aprofundando um pouquinho mais na questão da valorização, me parece que as pessoas acham que a gente está ali para poder fazer o som ambiente e ir embora. E assim, como se fosse, igual eu falei, como se fosse um privilégio estar ali. Mas não entendem que, como se você passa durante tanto tempo assim da sua semana treinando, fazendo ensaios, compondo, montando setlist, gasta dinheiro com condição para poder ensaiar, pagar estúdio. E você faz tudo isso. Você está deixando de fazer outras coisas. Não tem como você estar trabalhando com outras coisas quando a dedicação for tão imersiva dessa forma, sabe? Uma frase também clássica, né? Você às vezes chegar para alguém e perguntar assim, a pessoa te pergunta o que você faz, você fala que é música. Ela fala, tá, se é música, você trabalha com o quê? Né? Como se é só um hobby, é só... Eu, por exemplo, sou um dos que gosto muito de tocar em qualquer lugar que eu for. Então, assim, tem os momentos que eu tô em roda de amigo, eu toco também violão, vou pegar, não tem nada ali, eu não tô trabalhando. Mas é outra história, é outro tipo de situação. Ali não existe pressão. Ali a gente está divertindo, está cantando todo mundo junto. É uma coisa. Agora, quando você sobe num palco para fazer uma apresentação, é uma coisa séria. Então, assim, você levou tempo para fazer isso ali. É a sua cara que está ali, né? Então, essas mesmas pessoas que vão falar que, pô, tá lá no palco, tá, vai meio que desdenhar. Caso você também vá mal, vão ser as pessoas vão apontar o dedo e falar, nossa, esse cara não é bom, esse cara é péssimo. Então, assim, né, a parte da crítica pode vir muito pesada. Então, saber lidar com isso tem que ser de uma forma profissional, né? Não, claro. Dentro de um contexto assim de Congonhas, como que você percebe, como que você percebia, né, o cenário musical, o mercado musical da cidade para se viver de música? Vai dando assim, o que Vamos você dizer, via como as principais dificuldades e também os pontos positivos? Como é que era essa questão? então, a gente pode dividir isso em grupos diferentes. Por exemplo, você pode dizer de um mercado autoral, que seria um mercado onde você vai né, você está criando coisas novas, você está colocando a sua identidade em um trabalho, e essa seria a parte mais difícil. Aí eu vou só falar as duas partes, assim, duas, três partes, depois a gente vai falando sobre cada uma. Tem um mercado, por exemplo, que é muito forte, que é, por exemplo, para você tocar em casamentos, por exemplo. Eu conheço tem muitos amigos músicos que tocam em casamento. E esse, hoje, talvez seja tocar em casamento, fazer festas assim, fechadas, seja um bom negócio. Um bom negócio, assim, na medida do possível, é um bom negócio. Nem tão, não é aquela coisa toda, mas é um bom negócio. Porque você está sempre tendo trabalho, você vai estar sempre... porque as pessoas sempre vão estar fazendo, né, tantas festas, assim, por exemplo, casamento, tudo é uma coisa mais fechadinha, bem profissional também. Mas, assim, é chegar lá, executar, terminou, ok, cada um vai para sua casa, legal. O outro lado, que era o que a gente estava mais, inserido, que a gente podia falar, que eu posso falar com mais propriedade, era essa questão da música autoral. Porque o espaço para a música autoral em si, hoje, por exemplo, a gente pode falar da internet, que está mais, inclusive, do que há 2, 3 anos atrás, né? O Instagram, por exemplo, se você for notar, teve uma mudança gigante em pouco tempo. Mas, Principalmente agora nesse período de pandemia, né? isso aí, principalmente nesse período de pandemia. Mas a dificuldade que você tem de conseguir colocar um trabalho autoral e ter assim, a mesma atenção que você teria, por exemplo, fazendo um cover. Que, no final das contas, sim, é muito legal fazer cover, é óbvio. Eu sempre gostava também de fazer, sempre bom. Você vai estar sempre
levando suas referências para o palco, né? A gente não vai fazer cover daquilo que a gente gosta. A gente vai fazer cover daquilo que a gente gosta e vai procurar o nosso nicho ali, que é o público que gosta disso. Mas, a todo momento, quando você tenta colocar uma música autoral, aí já é um pouquinho mais difícil. Porque é uma proposta nova, as pessoas às vezes não têm aquela paciência para poder estar, no primeiro momento, ouvindo e ter uma reflexão, procurar saber melhor sobre isso depois e acompanhar o trabalho da banda, de fato, né? Em Congonhas a gente vê muito assim, barzinhos, pelo menos antes da pandemia, né? Claro. Vinha muito barzinho, mas assim, não tem a valorização, isso é fato. Assim, o barzinho não vai te dar assim talvez uma ou outra pessoa consiga falar assim para você, não, eu vivo fazendo barzinho. Isso é verdade. Algumas pessoas a gente até consegue ver. Mas, assim, não é o que vai te dar uma garantia, assim, de falar que você tem um futuro na música. Porque isso é muito, assim, é muito de momento, sabe? Você está tocando as músicas que estão no momento, você vai ter que estar sempre preocupado com a casa que você está tocando está cheia ou não. Como que você negocia com o dono da casa? É o cachê fechado? Aí ele vai falar que para você, pelo número de pessoas que estão lá, ele vai te pagar o cover. Então, assim, você tem várias e várias complicações nesse sentido. E, assim, aí, claro que ao decorrer da caminhada você vai encontrar pessoas melhores e piores. Tem pessoas tem lugares que não vão pagar bem. E, como eu estou te falando, assim, a música em Congonhas talvez é uma música de bar. Bandas autorais, temos bandas autorais aqui, muitas bandas, inclusive assim, bandas boas, mas eu, de certa forma, eu acho que fui vendo algumas ficando pelo caminho, também como a gente também hoje já não está mais como banda, né? A gente não toca junto mais. Apesar de que volta e meia a gente fica falando de tocar de novo, né? De criar algumas coisas, igual eu mesmo estava num processo talvez de criação com o Matheus. Mas assim, as bandas hoje, autoral é complicado. Congonhas eu acho que é um pouco difícil. Dentro de um projeto da cidade, não só a partir de negócios privados, né, de entretenimento e tudo mais, dentro de um cenário cultural, a partir do município, né, de ações do município, como é que você via essas questões, assim, os projetos em si? São projetos que uma coisa que você estava falando e que é possível perceber é que existem diversos trabalhos musicais, né? E dentro desses projetos musicais é necessário se estabelecer, talvez, seria interessante, coisas mais a longo prazo. Porque a gente vê, assim, Congonhas é uma cidade que gosta muito de música. Eventos musicais sempre tem público, né? É muito difícil a gente ver um festival de música em Congonhas não ter público. Geralmente as pessoas elas querem ouvir as bandas, elas vão em eventos assim, e não só pelo evento em si. Tem pessoas que vão só pela socialização, mas boa parte das pessoas estão ali para ouvir a banda. Às vezes chegam no horário daquela banda, depois até vão embora, mas existe um público para essas diversas categorias musicais. Só que a gente vê isso muito em datas específicas que estão dentro do calendário da cidade, né? E assim, eu penso como que seria talvez interessante, como a gente tinha conversado, algo que tivesse uma continuidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu vejo assim, a gente tem os espaços, vamos dizer assim, não o espaço, eu falo espaço físico, né? A gente tem um espaço. Por exemplo, eu poderia citar aqui, a praça, por exemplo, ela funciona muito na época do festival de inverno, né? Igual a gente tinha falado também, você tem um recorte ali de 2 semanas que tem shows todos os dias. Ok, todos os dias tem show. A gente sabe que os shows vão ser, por exemplo, na sexta-feira e no sábado, que é onde tem chance de ter um público muito maior, até porque as pessoas durante a semana trabalham, né? Então, se ir um show terça-feira à noite, tarde, é complicado para na quarta-feira você está trabalhando de novo, ou segunda, ou quinta. E já o final de semana, obviamente, vai ter mais público. Eu penso que talvez o ideal seria disseminar essas datas durante todo o calendário do ano. Talvez, por exemplo, hoje a gente tem o
o Teatro de Arena, né, vamos dizer assim, que é lá do museu. É um espaço que ele foi usado durante um certo tempo, que foi muito na época da divulgação do museu, né? A gente sabe disso que durante aqueles primeiros anos, talvez 2 anos, 3 anos, teve muitos eventos lá. Inclusive teve um evento que a gente tocou lá que foi muito legal, que foi um evento feito pelo pessoal da Caixa Acústica de Belo Horizonte. Eles vieram, fizeram um edital, as bandas mandaram todo o projeto com material e eles escolheram duas atrações da cidade. Nessa mesma época veio também João Bosco para tocar na cidade, veio Arnaldo Antunes falar sobre as poesias do livro dele, vieram vários artistas. Então, assim, foi um momento de efervescência, foi um momento que estava dando um boom. As entradas eram muito populares, né? Era R$ 2 a entrada, e tem todo um projeto por trás de cultura para poder alavancar esse tipo de encontro, né? Esse tipo de cultura na cidade mesmo, porque ali você vai estar sempre plantando alguma coisa em alguém, você está sempre elevando as pessoas, né? Porque a arte faz isso. Mas quando a gente tem uma data por ano, uma data assim, real por ano, eu acho complicado. Porque o músico não vai dizer uma vez por ano, né? Obviamente que não é só a nossa cidade. A gente sabe disso, que tem outros festivais em outros lugares. Sim. Mas a gente tendo os espaços que a gente tem, tendo a produção que tem na cidade, hoje eu vejo ainda, eu posso citar aqui o Marcelo Reinhardt, você conhece também. Marcelo Reinhardt vai lançar mais um álbum, ele já tem 3 álbuns solo. 3 álbuns. Ele tem muitas composições, ele está fazendo, eu pude participar com ele agora, de ir com ele no estúdio de gravação, ajudar ele com o processo de gravação dele, revendo algumas letras e tal. E assim, ele é aquele cara que vai para cima. Sim. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, a cidade em si, não as pessoas agora falando como instituição. Eu não vejo um espaço para ele estar podendo fazer essa arte. Não só ele, como todos nós, está podendo expor isso de uma forma que, assim, ele quer viver disso, ele quer poder cada vez criar mais. Eu também, todo mundo que está inserido às bandas, querem isso. Agora, como conseguir isso de uma forma que tem que ser rentável para a gente também. Mas a gente não fala de fortunas, óbvio que não é isso. Mas se você está dedicando tanta parte do seu tempo assim, para poder fazer gravações, por exemplo, a gente fazer tudo do bolso, fazer tudo, né? A gente faz outros trabalhos para poder ter dinheiro para poder colocar na música. Né? E assim, isso tudo porque primeiro, não esperando o retorno em si, primeiro porque a gente gosta, é o que a gente quer fazer da vida. E em segundo lugar, obviamente, para a gente poder manter isso, a gente precisa de se sustentar. Né? Então, quando você disse sobre os espaços, o que eu acredito era isso, a gente teria que rever talvez algumas coisas, tentar promover mais festivais, projetos assim que realmente privilegiem a música autoral, sabe? Não só autoral, que seja cover também, mas uma coisa mais ampla, não só assim específica de uma data só, porque durante o resto do ano a cidade ainda pede arte, a cidade pede, as pessoas querem. Mas assim, eu não vejo, por exemplo, um direcionamento para isso, a gente não consegue ver esse direcionamento acontecendo, assim, essas pessoas sendo convocadas para poder estar pensando sobre isso, sabe? Isso é fundamental, ouvir esses músicos, né? Em relação aos músicos, assim, como que você percebe essa organização? Porque é claro que é importante que se apresente projetos, é fundamental, isso que você falou é fundamental, você estabelecer uma agenda anual, né? Não só na área da música, né? Congonhas também tem vários grupos de teatro. A gente tem o 10 para as 8, que é uma referência na cidade. A Dani está, inclusive, assistindo a live. A gente tem o Boca de Cena. A gente tem o primeiro ato. Tem o terceiro sinal, né? Terceiro sinal, primeiro ato. Terceiro sinal. Então, assim, são grupos teatrais importantes na cidade, com atores que são da cidade, diretores que são da cidade, né? E ainda assim a gente vê trabalhos muito pontuais,
São trabalhos pontuais, em muito desses trabalhos são focados em iniciativa do próprio grupo, que tem outros projetos para conseguir arrecadar e aí montar suas peças, né? E Totalmente assim, privado, né? dentro de um contexto, de um complexo cultural, né? De uma cidade que hoje constrói um museu, que tem um museu com um anfiteatro, com um teatro de arena à disposição, com um teatro municipal em construção, com um cinema em reforma. Então, assim, a gente está construindo essas grandes obras, porque são obras grandes, que duram muito tempo, que têm um investimento muito pesado em dinheiro, mas que não podem virar elefantes brancos. E artistas, para isso, a gente tem, né? A gente tem o privilégio de poder ocupar esses espaços com pratas da casa. E isso são questões que é necessário e urgente a cidade discutir. Como esses espaços vão ser utilizados e por quem vão ser ocupados. Isso é fundamental, a gente ter essa discussão, assim. Mas no sentido de eu sou um artista, eu sou um músico, como eu me organizo para isso, né? Como é que você enxerga dentro desse contexto a união e a organização desses músicos, caso exista, né? Porque pode ser também que não exista isso ainda estruturado. Talvez seja algo que a gente deva questionar o porquê de não ter, na verdade, né? Essa parte tem uma parte crítica aí também que diz respeito a nós, né? Quanto artistas, músicos, solos ou bandas. Então, qual que é o problema que eu vejo? A gente tem, igual você falou, tem a falta de projetos. Que a partir do momento que foram criados esses projetos, o músico em si também vai ter que dar, vamos dizer assim, vai ter que dar os seus pulos, né? Ele vai ter que se adequar. Né? Eu tenho um projeto aqui, eu tenho um edital lançado, eu preciso que você tenha que mandar o material, eu preciso que você tenha tudo direitinho, a parte do RAID técnico, coisas assim que você tem que mostrar que você está apto a poder estar participando daquele espaço. Isso é fato. Na falta desses projetos, eu acho que isso ajuda a aumentar ainda mais a questão de não ter a organização. Não que uma coisa dependa exclusivamente da outra. Mas eu vejo muito pouca união entre os músicos em si, assim, na questão de o que a gente quer, junto. Porque não adianta, por exemplo, amanhã, se aparece alguém, por exemplo, ligado à prefeitura, que seja, vamos sentar para conversar. Vamos sentar para conversar e vamos ver o que a gente pode, vamos ver as demandas e o que a gente pode fazer. Não adianta cada um sair falando uma coisa, como se estivesse pensando só em si próprio, né? No sentido de, eu gosto, se eu faço música de bar, eu quero que tenha um projeto onde eu posso tocar música só de bar. Se eu faço um projeto autoral, que eu tenha só projetos autorais, porque vai me privilegiar. A gente tem que ponderar essas coisas, criar alternativas para poder estar todo mundo inserido. Mas o problema é que hoje, talvez, o básico do básico, que é o diálogo, como você está falando, não existe. Pelo menos assim, na época que eu estava, não existia. O que acontece é o quê? Algumas situações, por exemplo, bandas, igual no caso a gente como The Skins e a Inc., que era a banda do Marcelo Heidenreich, do Ricardo, do Sérgio e do Gustavo, eles estavam sempre, a gente estava sempre junto, mas a gente é amigo fora da banda. Então, quando a gente já fez eventos juntos, a gente já correu atrás de projetos juntos, já fizemos algumas coisas juntos, e isso, logicamente, é bom para os dois lados, é bom para todo mundo. No caso, as duas bandas inseridas. Para ampliar isso aí, a gente precisa de um dia sentar, de conversar, de ver o que cada um está querendo como carreira, se a pessoa realmente quer fazer uma carreira com música. Isso é essencial, né? Porque tudo aquilo que a gente falou de dedicação e tal, de estar sempre envolvido, pegando experiências, vendo trabalhos, se aprimorando. E, por exemplo, uma situação que a gente conversou antes, que eu não podia esquecer de falar aqui, teve uma situação que
vereador chamou a gente para poder conversar. Ele chamou, mandou, ele perguntou quem poderia participar de uma reunião, que ele estava disposto a ajudar mais, a entender melhor essa questão da cultura, qual que era a demanda que a gente tinha, e de alguma forma intervir nisso, né? Claro, como papel dele de vereador, e poder ajudar a gente. Uhum. Ele mandou convite para todos que queriam participar, né? Primeiro perguntou se poderia vir, marcamos o dia e tudo mais. Mandou um convite para minha casa, mandou um convite para a casa de mais 30 músicos, segundo ele. E no dia da reunião, foram 2 pessoas. Eu e o Matheus, que também era da minha banda. Então, assim, ele queria discutir com a cidade, com o pessoal, sobre essa questão da música, primeiramente, né, porque ele, no caso, era um encontro para música. Ele queria entender, a gente levou algumas coisas escritas para poder falar com ele, para poder mostrar assim, o que a gente pensava, como, por exemplo, fazer um evento onde a gente poderia ter uma arrecadação, né, uma renda que pudesse ser dividida pelas bandas, aí fazer toda uma programação, porque aí a gente poderia fazer assim, olha, essa semana vai tal banda, daqui 2 semanas outra banda, e ir fazendo tudo bem dividido. Mas como foi ter diálogo, só foram 2 pessoas e os 2 eram representantes da mesma banda. Da mesma banda. Entendeu? Então, assim, aí entra um outro lado. Poderia ser politicagem da pessoa? Poderia. Mas, de qualquer forma, ele tá ali para fazer essa função e ele se dispôs a conversar com a gente. Marcou uma data, recebeu a gente no gabinete. Quando a gente vai lá, a gente já foi tudo armado, vamos dizer assim, preparado para saber o que a gente queria, né, e ouvir ele, mas assim, sabendo o que seria bom para nós e o que não. E pronto para poder fazer uma discussão. E quando você chega lá, senta na mesa, tem só 2 pessoas. Então, assim, fica um pouco indefensável nesse ponto. Né? É importante a gente perceber esses agentes políticos, né, essas autoridades públicas, como servidores públicos, né? São funcionários públicos. Porque talvez existe, em muitos casos, uma certa resistência no sentido de, se eu me ligar a essa pessoa, eu vou, sei lá, parecer que eu estou fazendo uma pré-campanha, uma futura campanha, ou que eu vou apoiá-lo. Não, mas não. São servidores públicos. E a função desses servidores públicos é fazer projetos que atenda a vários setores da sociedade, né? Então, é importante a gente entender, é importante a gente usar os espaços que nos são dados para conseguir ter os nossos direitos garantidos, sabe? Porque cultura é direito, né? Cultura, ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer, é direito tanto quanto educação, tanto quanto saúde, tanto quanto segurança. Então, é importante a gente ter essa visão de ver a autoridade, seja ela qual for, como um funcionário público que está ali para servir a população. Isso é muito importante a gente ter essa visão. Você falou um pouco sobre, a gente já tinha falado antes, e você falou aqui também agora sobre como era a questão do projeto autoral. E uma das nossas conversas que eu achei muito interessante foi alguns cuidados que você tinha, porque a sua banda, ela sempre teve as músicas autorais, né? Mas também vocês apresentavam alguns covers que tinham muito a ver também com as suas referências musicais, com as referências da banda. E como é que era esse cuidado ao apresentar os seus projetos durante os shows? Então, a questão do repertório, por exemplo... Sumiu aqui. Voltou. A questão do... Você está me ouvindo? Peraí. Tô sim. Ótimo, vamos embora aqui. Tá. Estou te ouvindo agora. Fala, por favor. Tá me ouvindo? Peraí, só um minutinho. Tá bom. Ixi, caiu aqui. Uhum. Pessoal, vocês estão me ouvindo e ouvindo o Luiz? Ele vai reiniciar, parece. Eu estou te ouvindo pouco, mas dá para continuar. Melhorou? Agora sim, agora sim. Então, a gente tinha todo o cuidado de colocar uma música
bem assim, vamos dizer, forte, uma música, um cover que a gente esperava que as pessoas que estavam ali iam curtir. E em seguida, depois de, por exemplo, 2, 3 músicas, a banda já chegou, as pessoas já entenderam que a gente está ali, já estão às vezes curtindo o som, a gente mandava um cover, mas a gente não falava que era cover. Deixava para anunciar que era cover depois. Porque automaticamente ali de cima do palco é até engraçado, porque de cima do palco, quando você fala que agora a gente vai mandar uma música autoral, você consegue notar alguns olhares, tipo assim, alguém já fazendo assim, já meio saindo, Agora a hora de ir no banheiro. no banheiro já volto. Justamente, a hora de ir no banheiro. Isso era um cuidado, talvez, é uma coisa assim, é uma coisa engraçada, porque a gente falar que é o cover, anunciar antes, a pessoa já pensa assim, já sei, essa música eu não conheço. Essa música eu não conheço, pega e sai fora. Agora, você tá tocando, toca uma música, sentiu que é o momento ali, e a gente já preparava o repertório meio que esperando essas deixas, né? Já sabendo que, olha, nessa música aqui vai ser legal pra caramba, o pessoal vai gostar, então na próxima aqui a gente coloca uma. E assim, vai fazendo tem uma espécie também de montanha-russa, né, no repertório, porque você vai lá em cima, chega no ápice, você começa a descer, colocando as músicas às vezes um pouco mais lenta, depois você sobe de nova intensidade, porque você não pode manter o show todo aqui em cima. Porque no momento que você tocar uma música um pouco mais, uma baladinha, alguma coisa mais leve, já dá aquela quebrada, assim, instantânea, você percebe que a energia das pessoas meio que se perdeu, sabe? Vai mudando. Nossa, isso é fantástico. O dia que você me falou isso, eu falei, gente, como é que... não é simplesmente tocar, né? Tem toda uma estratégia para quando você quer mostrar o seu trabalho, né? Que vai além das pessoas, como a gente estava falando, do Toca Raul, né? Sim. O auge lá, você está tocando a música que quem gosta do seu som mais, a sua música autoral, que quem gosta do seu som mais pede, e aí alguém pede pais e filhos, sabe? As questões assim. Sempre tem também. Clássicos, a gente deve respeitar os clássicos sempre. Mas como que tem que haver toda uma estratégia para ser ouvido no seu próprio show? Isso é muito louco, né, quando a gente para pensar assim. E uma coisa que me chamou a atenção nas nossas conversas também foi a questão, a gente está falando um pouco sobre a arte em momentos de crise. Porque há pouco tempo atrás, eu e o Gilvan, a gente estava lendo uma reportagem em que, se eu não me engano, não sei se era na França ou na Itália, eles haviam feito uma atualização dos serviços menos essenciais. E a arte estava no topo dessa lista, dos serviços que eram considerados menos essenciais para as pessoas. Então, a gente engloba aí teatro, música, dança. E o mais louco é que quando a gente vai olhar as plataformas de música, como Spotify, como YouTube Music, elas nunca foram tão acessadas como agora. Então, a gente tem uma relação com a música que, ao mesmo tempo que, quando é para financiar, para dar apoio, para fomentar, ela não é priorizada, mas ainda assim, em tempos de pandemia, é impossível negar a importância da música e da arte como um todo para a nossa saúde mental. Então, outra coisa que eu vou ter que citar aqui agora, que eu lembrei de ontem também, uma conversa muito boa que eu tive com o Matheus, curta, bem curta, mas ele falou um negócio muito interessante. Ele falou, olha, quando passar esse momento todo, a gente não sabe quando vai ser, mas quando passar, eu quero entender se as pessoas realmente agora vão valorizar mais a música pelo impacto, né? A gente fala música porque por ser nosso, mas assim, a arte do modo geral, porque hoje você vê, a pessoa não poder ir no cinema ver o filme que ela gosta, ela não poder ir ver uma peça de teatro, e ela está tendo todo esse conteúdo hoje pela internet, eles estão sedentos, né? Tá todo mundo assim, esperando a live do cantor tal, esperando para sair uma série nova no Netflix, esperando, igual eu vi também, acho que o terceiro Sinal também fez uma apresentação online, eu vi também conversas e tudo mais, as pessoas estão sempre procurando esse conteúdo agora, porque é um momento de isolamento, né? Teoricamente, porque tem pessoas também, a gente, em algum momento, não está tendo esse isolamento. Mas é importante, ele falou, a gente vai entender
se as pessoas realmente vão valorizar a música a partir daqui, entender como a arte é no geral, se elas vão valorizar pela falta que está fazendo na vida delas, ou se elas vão continuar meio que não percebendo, igual você falou, como que isso cura a gente mentalmente. E assim, nesse momento agora você fala, nossa, tudo que eu precisava era live de tal cantor. As pessoas comentam isso, né? Nossa, hoje vai ter a live tal, nossa, e sempre assim com aquele tom de nostalgia e de alívio. Será que quando isso tudo passar, a pessoa vai ter noção de que isso realmente curava ela? Ou se vai ser só durante esse momento e depois vai voltar tudo ao normal, como é? Isso é um ponto para refletir. É fundamental, assim, como é que a gente vai sair disso tudo, né? Porque tem muitas pessoas que têm levantado um discurso de que a pandemia é um processo de aprendizagem, mas a gente precisa prestar muita atenção, porque se a gente não se movimentar, se a gente não mudar enquanto pessoas, se a gente não fizer o que está ao nosso alcance, com tudo, com toda essa aprendizagem, quando a gente voltar para, não vou falar normalidade, porque não é normal, mas quando a gente voltar à vida comum, ao que estava habituado, pode ser que as coisas não mudem se a gente não se movimentar em relação a isso. E uma coisa que me chamou a atenção esse ano, por exemplo, em Congonhas, que é uma cidade muito cristã, né, muito católica, eu sempre falo que a gente tem heranças coloniais muito fortes, né? Minas em si, né, tem um orgulho de ter sido colonizada. Então, a gente tem essa questão muito forte, né? E o catolicismo é uma herança que hoje foi ressignificada, que ainda tem algumas raízes que a gente pode discutir numa outra live, porque isso é caso para uma outra live. Mas o fato é que, por exemplo, quando a gente fala da Semana Santa, que sempre foi um patrimônio da cidade, ela aconteceu online esse ano, sabe? Então, assim, é algo que muitas pessoas que não tinham, que não têm prática com a internet, não tem muito costume com essas novas tecnologias, que para conseguir seguir toda a tradição católica da sexta-feira, do domingo de Ramos, até o domingo de Páscoa, teve que começar a fazer uso dessas tecnologias, né? Então, assim, a Secretaria de Cultura, e nesse caso eu destaco o nome do Zezeca, porque é o grande nome dentro dessa tradição das encenações de Congonhas, que são referências em Minas até hoje, e aconteceu online. Então, a gente não pode negar para a cidade a importância das redes sociais em todos esses contextos. E como é que você vê hoje essa questão do uso das redes sociais para a música? Porque uma coisa que eu sempre, às vezes, me questiono, eu falo, gente, eu fico aqui trazendo pessoas que eu acho foda, para discutir questões que eu acho super pertinentes, e, ao mesmo tempo, a gente está criando conteúdo gratuito, né, para essas plataformas. Mas a gente tem um outro lado, que é também mostrar o que a gente pensa, a mostrar projetos que a gente tenha de vida. Então, serve também como uma vitrine. E você, um dia que a gente estava conversando sobre isso, você trouxe umas ponderações muito importantes sobre essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, primeiro, como você disse, esse momento, talvez, para quem está ligado à música assim, firmemente, que foi interrompido, vamos dizer assim, durante a pandemia, né? Todo um ciclo, uma trajetória da pessoa, esse momento de vitrine, é um momento de gerar conteúdo. Uhum. Uma coisa que eu vi outro dia, que foi uma das ponderações que você está falando, eu ouvi César Santos, ele é um engenheiro de som, um engenheiro musical, ele é professor de música, músico instrumentista, é um cara fantástico, ele dá aula na Bituca, deu aula na Bituca, na verdade não sei se ele continua dando aula na Bituca. Mas eu vi num post dele uma coisa interessante, que ele falou assim, gente, cantores, artistas famosos, eles vão fazer live a cada 15, 20 dias, de uma forma, assim, muito esperada pelas pessoas, né? Igual, todo mundo vai ficar sempre atento e esperando para poder ver, parar por aquelas 2, 3 horas ou até mais, para poder assistir aquele artista. Agora, o artista do dia a dia, vamos dizer assim,
as pessoas que ainda estão procurando um lugar, como a gente falou, um lugar ao sol, eu acho que a melhor situação, e eu vi isso no vídeo dele, e isso me deixou assim, com uma ideia bem assim, era melhor você estar gerando conteúdo diário, que seja uma ou duas músicas por dia, que ele até fala sobre isso, ele fala, é a hora de você gerar conteúdo, é a hora de você estar fazendo todos os dias, ou se possível, ou 4 dias na semana, você gravar várias coisas e ir liberando aos poucos. Você vai surtir muito mais efeito do que você fazer uma live a cada 15 dias ou um mês. Porque você faz uma live, ela pode ser relevante, deve ser relevante, mas daqui a um mês você fica muito tempo fora. Então, assim, o ideal era você estar fazendo. Você pode estar gravando várias coisas e estar lançando aos poucos, todos os dias, porque isso vai te dar muito mais alcance. Não no sentido só de algoritmo, de questão de redes sociais puramente falando, mas no sentido de ficar vivo na memória das pessoas, porque você vai estar tocando e mostrando o seu trabalho. Vamos supor, uma pessoa que gosta de poesia, se ela publica uma poesia por dia, um vídeo. A pessoa gosta de música, publica uma música por dia, igual eu disse, se possível, ou a 2, 3, 4 por semana. Isso vai te garantir, né? A gente espera, na verdade, que garanta o quê? Quando esse momento todo passar, essas pessoas talvez sejam lembradas. Não eu falo a grande escala, mas assim, no seu nicho aqui, você está sempre publicando, você está sempre aparecendo, você nunca deixou de existir, vamos dizer assim. Porque é um momento que é cruel, de certa forma, com alguns músicos. Com a grande maioria, na verdade, ele é cruel, porque as pessoas são privadas de fazer aquilo que é o que fazer diariamente, né? Por exemplo, se a gente não está tendo, igual eu disse, eu trouxe aqui no começo a questão de que o mercado forte aqui hoje seria de festas fechadas, igual festas em casamento, apresentação, né, no casamento em si e numa festa depois, formaturas e tal. Nada disso está acontecendo. Sim. Então, né, partindo daí, não está acontecendo isso. A música do barzinho também não está tendo. Apresentações, igual eu disse, edital, não vão ter. A gente tem que ter isso muito entendido, né? Não vai acontecer, não tem outro modo. E como você disse, você vai criar um conteúdo de graça na internet, realmente. Por um lado, você falou que está criando conteúdo, está entretendo pessoas e está ganhando 0 centavos por isso. Mas, ao mesmo tempo, é tentar se manter vivo na memória dessas pessoas, porque se você, no caso, quem estava ativo antes da pandemia, parar total, vai ser mais complicado para retomar depois. E uma coisa que ele falou também é da autolapidação, porque tem gente que, por exemplo, estava sempre apresentando em palcos ou apresentando na noite, mas que não tem essa aptidão, como você falou, com redes sociais. Tanto para quem vai assistir, como para quem vai criar também. Nem todo mundo tem aptidão para poder estar na frente da câmera e criando alguma coisa e entretendo as pessoas de uma forma interessante. Mas, justamente, o seu aprendizado de desenvolvimento vai vir com o passinho de cada dia. Fazendo os poucos a cada dia, vai se autolapidar a ponto de poder estar criando um conteúdo melhor. Ele fala isso, ele fala, olha, é um momento de você não se apegar com perfeições. Eu vi ele falando isso, de não se apegar com perfeições, mas faça um pouco a cada dia e vá melhorando. E continue se mantendo vivo, vamos dizer assim. Como existe esse medo, né, da exposição do trabalho, né? Mas eu acho que é isso que você disse, assim, no início da nossa conversa, você deu até o exemplo de alguns músicos que vão melhorando a sua qualidade musical a olhos vistos ao longo do tempo, né? Então, assim, às vezes em um intervalo curto de tempo, quem assistiu um show e depois assistiu outro consegue perceber essa melhora, essa evolução na qualidade vocal. E isso tem muito com essa questão de, às vezes, dar a cara para bater também, né? De você mostrar o seu trabalho. E é muito gratificante também para quem gosta do seu trabalho ver você crescendo com ele, né? Eu vou aproveitar para colocar aqui só alguns comentários. O Gilvão falou o seguinte, que é pertinente o investimento em produção cultural. Pela fala do Luiz, acho que é pertinente
investimento em produção cultural. Quais seriam as possibilidades de ação nesse sentido? Bom, basicamente, igual o Gilvan falou, tem que ter investimento, né? Basicamente, assim, investimento a gente está falando realmente de dinheiro, não para o músico em si, fala investimento, claro que para o músico também, mas eu falo investimento para poder manter a base ali, para poder começar de algum lugar, certo? Música, não precisa ir muito longe para entender que é o seguinte, o ambiente, pode ver que não existe um ambiente hoje rentável, por exemplo, que seja na noite, numa casa de show sem música. A música está sempre, ela é rentável. Agora, por exemplo, se a gente faz um evento, igual a gente estava falando sobre os espaços que a gente tem na cidade, a gente começa a promover eventos recorrentemente, por exemplo, no Museu de Congonhas, ou na própria Romaria, né, que agora tem a construção do teatro lá atrás, mas a Romaria em si é um espaço que, já teve várias coisas ali e poderia ter muito mais. Claro. Você não está mexendo só com a música. Você vai estar trazendo o vendedor. Sim. Pessoas vendendo comida, pessoas vendendo bebida. Você pode estar tendo, sei lá, uma barraquinha de artesanato, igual a gente tem na época do Festival do Inverno. Sim. E artesanato na cidade também é mais uma coisa forte, né, da cidade. A gente tem no Festival da Quitanda, essas coisas. Eu falo assim, a música, ela não está sendo o centro da coisa. Ela não está sendo o centro do todo. Ela poderia estar um pouco mais próximo desse centro e entender o que tem ao redor, o que pode ser gerado de renda, não só para a música ou para os músicos em si, mas para todo mundo que está envolvido nesse processo. Porque não vai ser só o ambiente da música por si só, vai ser toda uma gama de pessoas que estão ali também trabalhando e vivendo. A gente poderia sentar, por exemplo, onde que eu falo da questão da organização, sentar com o pessoal, por exemplo, da cultura e entender melhor assim, qual que é a renda que a cidade tem destinada para a cultura. Onde que a gente pode aplicar essa renda? Eu preciso de tantos equipamentos de som, a gente tem esses equipamentos na cidade? Se tem, por que a gente não está usando? O espaço a gente tem. Né? Então, assim, a renda existe, como que a gente pode fazer uma divisão? Como que a gente pode fazer essa renda se multiplicar nesse sentido? De poder estar fazendo um evento que ele vigore, que ele aconteça várias vezes ao ano, com pessoas diferentes, dando oportunidades para gente diferente. Isso tudo parte dessa fase de organização. Eu acho que o grande pecado nosso, agora como cidadãos e como, em geral, olhando músicos, instituição, no caso, prefeitura, Secretaria de Cultura, todo mundo, não ter olhado para esse lado, eu acho, de uma forma assim, bem direta mesmo. Não precisa de ficar enrolando muito, é chegar e ver o que a gente pode fazer, sentar, conversar, colocar essas pendências e começar ali o rascunho. Eu acho que é muito de ver uma vez por ano assim, um evento que é famoso, que é histórico, né? A gente já tem várias edições, mas assim, novamente falando, ver o resto do ano, ver que não vai ser uma vez por ano que as pessoas vão ao teatro ver peças de pessoas da cidade. Isso poderia ser muito mais difícil. E nossa live está acabando já, falta 2 minutos. Voou. Assim, eu acho que a sua fala foi cirúrgica nesse sentido, sabe? Como que é importante perceber a arte como fonte geradora de renda. Sabe? Se você investe na arte numa cidade que tem tantos artistas, numa cidade que respira cultura como Congonhas, você consegue fazer o dinheiro rodar não só na mão dos artistas. Esse dinheiro, ele vai rodar em outros setores, como o setor da culinária, como os vendedores ambulantes, que em muitos casos tem como, não é nem como complemento de renda, mas como renda principal da casa, essas vendas em eventos. Então, é muito importante a gente olhar para isso e começar a focar nisso. Você tem 25 segundos para poder finalizar. Eu quero só agradecer o convite. Foi muito bom estar podendo te ver aqui, ainda mais que a gente está distante agora, né, um pouco. E por conta da pandemia, principalmente.
Só posso agradecer. Obrigado pelo convite e quem sabe a gente volta depois numa próxima oportunidade e a gente termina esse papo.